Irmãos, este é o nosso último sermão da série Retratos de Família. Essa série que tem acompanhado a gente durante esse mês de maio, essa série que já falou tanto aos nossos corações e que eu tenho orado, pedido ao Senhor para que ela continue a falar conosco hoje, para que ela continue a nos abençoar, mesmo que estejamos no seu episódio derradeiro. Nós temos comentado sobre tantos temas. No primeiro domingo falei com vocês, pais, falamos a respeito sobre os impactos da criação dos nossos filhos. Na segunda semana conversávamos também sobre como a carnalidade dentro da família pode destruir as famílias e como os maus exemplos podem se perpetuar ao longo de gerações de uma mesma família, até mesmo a família da aliança. Na semana passada, o pastor Binho falou conosco também sobre casamento, sobre quando a gente casa errado e como a gente deve permanecer sendo fiéis às alianças que são feitas, fiéis ao Senhor, e como casamentos que começam errado podem dar certo com o poder redentor do Senhor. Foi assim que aconteceu com Jacó e com Lia. Lia, a mulher desprezada, se tornou aquela por meio de quem Deus levantou o rei Davi e muitos anos depois trouxe ao mundo o grande Salvador, Jesus. Nós começamos a série, nós começamos esse mês trazendo a seguinte pergunta: qual o retrato da sua família? E numa primeira foto a gente viu a família dessa família feliz num dia de parque, num dia de piquenique no parque. Esse é o retrato da sua família? O fato é que, se a gente olhar, a gente vai ver que de perto nenhuma família é perfeita e que a grama do vizinho não é tão mais verde quanto a gente achava que era. Ou às vezes a grama do vizinho é mais verde do que a nossa porque ela, na verdade, é artificial. Nas nossas relações familiares, quase sempre, nós enfrentamos relacionamentos fraturados, enfrentamos momentos como esse, dessa imagem, com tanto desgaste. Talvez seja esse o retrato da sua família: violência, maldade, brigas. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um outro tipo de relacionamento, relacionamentos fraturados. E nessa terceira imagem aí, que vocês estão vendo, na verdade existem duas fotos. São fotos de fraturas muito brutais. Uma é uma fratura no braço de alguém, no antebraço de alguém, e a segunda é uma fratura não sei se é um dedo mindinho, isso ou se é uma perna de um bebê. Eu não sou especialista da área, mas fato é que aqui nós temos ossos fraturados. Foi sobre esse problema, relacionamentos fraturados, que nós falamos ao longo de todo o mês. E depois de a gente ouvir a todos esses sermões, se fosse possível a gente tirar um raio-x da nossa família, será que você teria um raio-x muito parecido com esse que você tem na sua tela? Será que a sua relação familiar hoje é um raio-x que revela fraturas, talvez não fraturas tão profundas e tão evidentes como essas que a gente está vendo aí na tela, mas talvez fraturas mais leves, pequenas luxações, mas que são fraturas, que causam incômodo, que causam dor? Seja qual for o tipo de fratura que a gente esteja experimentando, a palavra de Deus traz cura para a gente. Existiu, na verdade, falecido, um homem de Deus chamado Henry Nouwen, que se dedicou muito tempo a servir pessoas especiais num abrigo na França. E ele escreveu vários livros sobre espiritualidade, e ele começou a perceber as relações humanas. E o Henry Nouwen escreveu que: estou plenamente convencido de que a maior parte do sofrimento humano vem, sabe do quê? De relações fraturadas. Raiva, ciúmes, ressentimento e sentimentos de rejeição nascem todos eles de conflitos entre pessoas que anseiam por unidade, comunidade e um senso profundo de pertencimento.
Existem algumas expressões em destaque nesse texto aí na sua tela. A primeira delas é relações fraturadas. É o tema que a gente vai conversar hoje, mas também tem outras expressões. Os desejos humanos mais profundos. Todas as brigas, todos os problemas de família nascem de um desejo profundo por unidade, me sentir parte. Sabe aquele osso que fraturou? Ele deixou de ser uma unidade, ele partiu em dois e precisa de um processo curativo, às vezes um gesso, ou às vezes algum pino, para fazer com que ele vire uma unidade novamente. Mas também, as fraturas nas relações nascem de um desejo profundo por comunidade. Saber que eu sou parte de algo, parte de um grupo, esse senso profundo de pertencimento. A gente passou todo esse mês estudando acerca da vida da família de Jacó. Seu pai, Isaac, sua mãe, Rebeca, seu irmão, Esaú. E a gente viu que existe uma fratura profunda, talvez uma fratura exposta, que é a fratura do relacionamento dele com seu irmão. Porque Jacó precisou sair fugido da sua terra. Jacó precisou sair fugido porque ele estava jurado de morte pelo seu irmão Esaú. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 32. Nós vamos passar pelo começo desse capítulo, vamos pular alguns versículos e vamos chegar ao capítulo 33. Na verdade, essa história da qual eu vou pregar hoje é uma história muito longa. Ela começa no capítulo 25 e termina no capítulo 34 e 35, mais ou menos. São muitos capítulos, eu teria que fazer uma série de sermões só sobre essa jornada, mas eu quero me ater com vocês com o começo do capítulo 32 e o começo do capítulo 33 de Gênesis. A palavra do Senhor diz assim: Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz teu servo Jacó: Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora essa mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até teu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Imagina você que saiu fugido de casa porque seu irmão te jurou de morte, sabe que ele está voltando para te encontrar com 400 homens juntos. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste: esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os teus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú. Capítulo 33, a partir do versículo 1. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou.
E os dois choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são esses? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, eu acompanharei. Se você está com a sua Bíblia física aí ou no seu celular, mantenha ela aberta, a gente vai voltar muito nos versículos que a gente leu. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela é viva e fala conosco ainda hoje. Senhor, por conta do pecado que habita em nós, tantas vezes, nós acabamos destruindo relacionamentos que construímos ao longo de toda uma vida. Por conta do pecado e da maldade que habita em nós, por conta do nosso orgulho, tantas vezes, nós não caminhamos a segunda milha, nós não doamos a outra face, mas nós, por conta do nosso orgulho, preferimos a fratura, preferimos a quebra de aliança, preferimos a separação, preferimos a ruptura, a reconciliação. Por isso, nessa hora, Tu que és o Deus de reconciliação, nós Te pedimos, tem misericórdia de nós. Envia sobre nós o Teu Espírito, para que a nossa maldade seja tirada, para que o nosso desejo por divisão, por secção, possa ser quebrado, caia por terra no nome de Jesus, e que todos nós aprendamos a trilhar o caminho da reconciliação. Fala conosco. Abençoa a minha vida enquanto eu compartilho com os meus irmãos, que eu seja canal limpo por onde o Teu Espírito passa. E que cada irmão também receba a Tua palavra como chuva sobre terra seca. É o que eu Te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero conversar com vocês sobre o caminho da reconciliação. Esse caminho que Jacó estava trilhando, que se fosse como uma peça de teatro, seria dividido em 2 atos. 2 atos para uma reconciliação. Eu te convido a trilhar junto com Jacó e junto comigo o caminho da reconciliação. Se você olhar nesse mapa que está projetado aí na sua tela agora, você vai ver grifado em vermelho o longo caminho que Jacó percorreu desde Harã, a terra onde ele morava com as suas esposas e com seu sogro, até o lugar onde se passa essa cena que a gente acabou de ler. A região de Sucote, Peniel e Manaim. Você provavelmente não vai conseguir enxergar porque está muito pequenininho, é para você ter noção da grande distância que Jacó percorreu com suas esposas, seus filhos, seus rebanhos, seus animais e os servos que ele adquiriu ao longo de 20 anos de trabalho com seu sogro Labão. E se você voltar um pouquinho, antes do começo da nossa leitura, você vai ver que o final do capítulo 31 conta para a gente a história da reconciliação entre Jacó e Labão. Jacó que saiu meio que fugido da casa de seu sogro, porque ele percebeu que os seus cunhados, e cunhado nem sempre é um negócio muito bom na vida da gente. Os cunhados de Labão, de Jacó, perdão, os filhos de Labão, irmãos de Lia e Raquel, começaram a olhar estranho, começaram a olhar torto para Jacó e falar: ó, ele está roubando o nosso pai. E Labão, ao ouvir
esse burburinho entre os seus filhos começou a olhar estranho para Jacó também. E quando Jacó foge, eles falam, batata, eu sabia que ele estava roubando a gente, quando na verdade era Deus que estava abençoando Jacó. Jacó foge, e depois de 7 dias de uma perseguição muito grande, Labão chega muito próximo de onde Jacó estava, naquela região de Gileade, nessa região em vermelho do mapa, porque essas cidades que eu citei ficam numa região montanhosa chamada Gileade, na terra da Palestina. E se você olhar depois de tanta perseguição, na noite anterior, Deus aparece para Labão e fala, Labão, não faça mal a Jacó, e não diga para ele nem mal nem bem. E Labão confronta Jacó, e o primeiro caminho de reconciliação trilhado está no capítulo 31. A primeira parte desse ato de reconciliação acontece antes mesmo do nosso texto começar. Por isso que eu disse para vocês que essa história é muito longa. No capítulo 31, Jacó, que saiu fugido para não ter que lidar com seus problemas. Jacó, que saiu fugido para não ter que encarar o sogro e confrontar o sogro que passou ele para trás durante 20 anos. Jacó achou o caminho mais fácil, que é o caminho da fuga. Eu não sei você, mas eu preciso lutar constantemente na minha vida para não assumir o caminho da fuga de conversas difíceis. Às vezes eu prefiro assumir o dano do mal que a pessoa me fez do que confrontá-la. Porque quando a gente fala sobre caminhar a segunda milha e doar a outra face, algo que Jesus nos ensina nos evangelhos, sobretudo no evangelho de Mateus, Jesus está falando sobre nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam e que se arrependeram. Porém, a gente não pode deixar de tratar com problemas recorrentes. E Jacó foi maltratado, foi roubado, foi trapaceado pelo seu sogro durante 20 anos e quis sair de lá, de Padã Arã, daquela terra longínqua, sem resolver os seus problemas, sem resolver os seus rabichos com Labão. E aí quando Labão vem perseguindo Jacó e ele, porque ouviu Deus falar para ele não falar mal nem bem, Labão chega até Jacó e pergunta, olha, onde estão os deuses da minha casa que sumiram? Foi Rebeca que tinha roubado, mas Jacó não sabia de nada, Jacó não tinha culpa daquele roubo. E Jacó confrontou Labão. O primeiro passo para o caminho da reconciliação é o confronto. Não um confronto violento, mas um confronto pacífico. Jacó listou tudo que Labão tinha feito com ele. E diz, olha, aqui você não tem direito de ficar brigando nada comigo. Tudo que eu fiz estava dentro das normas. Você que me trapaceou. Uma conversa franca, tete a tete. Às vezes a gente evita o confronto. Às vezes a gente não assume os nossos problemas. O pessoal tá na moda a expressão assumir o nosso BO. Assumir. Aquelas brigas que nos envolvem, fofocas que envolvem o nosso nome e que a gente deixa o pessoal falar e nunca tira pratos limpos. Claro, com humildade, com sinceridade, com mansidão. A gente precisa resolver alguns problemas com o espírito do Evangelho. Porém, existe um segundo momento, que aí a gente já entra no capítulo 32. Depois de se resolver com Labão e fazer uma aliança no monte do testemunho, Jacó quer seguir viagem. E Jacó, ele quer seguir viagem para a região de Betel. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque Jacó quer chegar em Hebrom, que é onde Isaac morava. O sonho de Jacó, quando ele foge de Padã Arã, é reencontrar com Isaac, o seu pai, que já era velho. Só que antes ele tinha que passar por Betel. A gente vai falar sobre Betel daqui a pouco, mas antes de seguir para Betel, o comecinho do capítulo que a gente leu hoje, o capítulo 32, conta uma história que eu sempre achei uma história muito bonita. Jacó, depois de se reconciliar com Labão no monte do testemunho, ele quer seguir para Betel e ele encontra em Manaim
um acampamento de anjos. Os versículos 1 e 2 do capítulo 32 contam para a gente. Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Parece algo muito bonito, né? Jacó está seguindo o caminho dele e anjos de Deus estão vindo ao encontro dele. Será que esse encontro foi tão bonito e tão legal quanto parece? O versículo diz que quando Jacó avistou os anjos, ele disse: eita, esse é o exército de Deus. Por isso ele deu o nome àquele lugar Manaim. Manaim significa acampamento de Deus. Quando os povos vão à guerra, isso sobretudo na antiguidade, mas hoje ainda existe isso, você vê em filmes de guerra, as pessoas montam acampamentos, os exércitos montam acampamentos. E não tem por que Jacó falar aqui que os anjos de Deus estavam vindo e citar por exército e dizer que esse exército montou acampamento se esses anjos não estavam vindo para a guerra. Era como se os anjos de Deus tivessem chegado ali a Manaim e falaram: epa, aqui você não passa não, Jacó. Aqui você não passa. Porque antes de ir para Betel, antes de ir para Hebrom para reencontrar com seu pai, existe uma outra pendência que você tem que resolver. Você já resolveu a sua pendência com Labão. Antes de seguir o seu caminho, o exército de Deus está aqui, no meio do caminho, para garantir que você não passe sem resolver uma segunda pendência. Muita gente olha para essa passagem achando a passagem bonita, mas na verdade Deus mandou o exército dele para impedir que Jacó seguisse o caminho sem resolver pendências do passado, sem confrontar o seu passado. Ah, gente, como muitos de nós queremos tocar a nossa vida sem resolver pendências do nosso passado. Aquele problema com a nossa mãe, aquela discussão, aquela demanda que eu entrei com meu pai e que gerou uma fratura e a gente tentou seguir a vida numa boa. Ah, irmãos, tantas vezes a gente quer seguir a vida com os problemas que a gente tem com os nossos irmãos, com os nossos cunhados, com os nossos tios. A gente quer seguir a vida sem confrontar o nosso passado, mas olha só o que acontece na história de Jacó. O exército de Deus se coloca à frente para garantir de que ele não siga a viagem sem antes resolver os problemas que ele deixou para trás, sem antes assumir os BOs dele. Deus estava mandando o exército dele para interceptar Jacó, bloquear a passagem, porque ele precisava confrontar o passado dele. E aí a gente chega para o terceiro movimento desse primeiro ato. Por que Jacó não poderia seguir viagem sem antes se reconciliar, sem antes se resolver com Esaú? Vou mostrar para vocês o mapa aí novamente. Vocês estão vendo 3 pontinhos, 3 círculos vermelhos, e o risco vermelho é o trajeto que Jacó queria fazer. De Peniel, Manaim, Manaim na verdade fica um pouquinho para cima de Peniel, ao lado de Sucote ali. Ele iria para Siquém, desceria para Betel, onde ele prometeu adorar a Deus. Betel é aquele lugar onde, quando ele estava fugindo da casa dele, ele viu Deus em sonho, ele viu aquela escadaria onde anjos de Deus subiam e desciam, e o destino final de Jacó era Hebrom, para reencontrar com seu pai. Os anjos de Deus interceptam Jacó ali. Porém, antes de ir para Betel, Jacó teve que ficar parado em Manaim. Por que será que os anjos de Deus seguraram Jacó ali? Era só porque ele tinha que resolver uma pendência com Esaú? Sim, ele tinha que resolver uma pendência com Esaú. Mas Betel, meus irmãos, foi esse lugar onde, quando Jacó, 20 anos antes, estava fugindo de Esaú, deitou a sua cabeça sobre o travesseiro, adormeceu, e no seu sonho ele viu uma escada que vinha dos céus até onde ele estava deitado, o anjo de Deus subindo e descendo. E aquela pedra onde Jacó tinha dormido, ele jogou óleo sobre ela, consagrou aquela pedra e disse: essa é a casa de Deus. Betel significa isso. Bet significa casa e El significa Deus. Antes de ir para a casa de Deus, Jacó precisava se resolver com seu irmão. Pastor, o que isso significa? Tantos de nós, meus irmãos, achamos que podemos adorar a Deus. Tantos de nós
achamos que a gente pode ir para Betel, o lugar de encontro com Deus, o lugar onde anjos sobem e descem. Muitos de nós achamos que podemos adorar a Deus em Betel, porque quando Jacó está fugindo, ele promete: Deus, se o Senhor me der uma boa jornada, quando eu voltar, eu vou construir um lugar de adoração aqui, e eu vou dar o dízimo ao Senhor de tudo que eu tiver. Jacó achou que poderia passar para Betel, Jacó achou que poderia ir para a casa de Deus sem resolver suas pendências do passado. Irmãos, tem tanto crente que vai todo domingo para adorar, vai todo domingo para a casa de Deus, mas esquece de se reconciliar com seu irmão, esquece de tratar os problemas do passado. Você é desse tipo de cristão que acha que pode adorar sem resolver os seus problemas antes? Olha só o que Jesus fala em Mateus 5, versículos 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta, se você estiver indo para o culto adorar a Deus, se você estiver indo para esse Betel, o lugar de adoração, o seu lugar secreto na sua casa, Jesus diz: se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali no altar de Deus, na presença de Deus, você se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, o que Jesus aconselha em Mateus 5, 23 e 24? Deixa a sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e ofereça a sua oferta. Em Manaim, os anjos de Deus interceptam Jacó, porque Jacó precisa passar primeiro pela reconciliação antes de seguir para a adoração. Jacó precisava resolver, encarar o seu passado, antes de prestar adoração a Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, se hoje você oferece a sua adoração a Deus e tem demanda com seu irmão, tem pendência com seu irmão, tem pendência com algum membro da sua família, em nome de Jesus, deixa a sua oferta no altar, pega o telefone e liga para ele hoje. Busca reconciliação. O acampamento de anjos de Deus, o exército de Deus pode estar te interceptando nessa noite, para que haja reconciliação antes de haver adoração. Jesus nos ensinou: deixa a sua oferta, é mais importante você se reconciliar do que adorar, oferecer a Deus uma adoração incompleta, uma adoração torta. Irmãos, nós estamos cansados de cristãos que pregam uma coisa, vivem outra, que oferecem a Deus uma adoração capenga, uma adoração que não se sustenta, uma adoração que é muito bonita no domingo, mas que na segunda-feira não se sustenta porque existe rixa, existe problema, existe demanda não resolvida, existe falta de confronto com o nosso passado, com o mal que a gente fez. A grande lição desse episódio em Betel é que não existe adoração sem reconciliação. Só depois de se reconciliar com Esaú é que Jacó consegue seguir o caminho. Não existe mais acampamento de Deus em Manaim. Ele pode seguir a sua vida, adorar e finalmente encontrar com seu pai Isaac. Mas existe uma quarta cena nesse primeiro ato, que depois que Jacó é interceptado pelos anjos de Deus, é engraçado que ele já sabia o que ele tinha que fazer, ele não podia ir para Betel sem se reconciliar primeiro. Imediatamente, os versículos seguintes, o versículo 3, versículos 1 e 2, é esse episódio de Manaim, o versículo 3 de Gênesis 32, diz que Jacó, como se falasse: é verdade, Senhor, eu sabia que tinha que fazer isso, eu só estava esquecendo. Foi bom o lembrete dos anjos. No versículo 3, Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú. Olha só como Jacó sabia o que ele tinha que fazer. Ele só estava tentando dar uma de bobo, passar ali, para ver se ia conseguir ir adorar a Deus sem ter que lidar com o problema do passado primeiro, né? Mas quando os anjos de Deus aparecem, quando o exército de Deus aparece, rapidinho ele aprende a lição. Ele fala: tem que reconciliar com Esaú, vamos lá. Pastor desastrado. Depois eu te ajudo a pegar. A emoção, meus irmãos, de estar em muito movimento aqui. Essa história me empolgou muito enquanto eu estava estudando.
Depois de ser interceptado, Jacó manda mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. Eu acho que você tem um mapa aí, quando Jacó finalmente manda os seus servos irem ao encontro de Esaú. Logo Esaú vem com 400 homens ao encontro de Jacó. O caminho que Esaú fez foi o caminho que está marcado aí para vocês em azul. E esse círculo vermelho é onde Jacó estava. Para onde Esaú, que saiu de Edom em Seir, vocês vão ver no comecinho dessa linha azul, em letras garrafais no canto inferior da sua tela, Edom Seir, era onde o Esaú, que também era conhecido como Edom vermelho, morava. Ele sobe até a região montanhosa de Gileade e encontra com Jacó ali. Porém, Jacó, que manda mensageiros, quando sabe que Esaú está vindo com 400 homens, versículos 7 e 8 de Gênesis 32 diz que Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então, Jacó dividiu em 2 grupos todo mundo que estava com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Porque Jacó pensou assim: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Quem é que não teria medo de ter a própria cabeça a prêmio? Jacó teme porque ele sabe o mal que ele causou para o seu irmão. Jacó tem medo porque ele sabe que se ele, que foi abençoado por Isaac, ele que roubou a bênção do irmão do pai idoso, se ele que foi abençoado viveu 20 anos sendo passado para trás, imagina o irmão dele que não foi abençoado, que recebeu uma bênção menor. Jacó sabe o mal que ele fez para Esaú. E aí, Jacó se enche de medo, divide os grupos, e aí Jacó fala: Deus, a coisa aqui está difícil. Deus, tem misericórdia de mim. Depois de fazer o errado, depois de se lembrar de todo o mal que ele fez no passado, ele teve medo. Irmãos, é natural quando a gente causa o mal a alguém que a gente tenha medo de ser confrontado. É natural quando a gente faz mal a alguém que a gente tema pela nossa vida, tema o que a gente pode ouvir, porque com certeza a gente não vai ouvir o que a gente quer. Jacó reconhece que precisa ir na direção de Esaú. Jacó reconhece que precisa se reconciliar. Porém, Jacó sabe que sem a ajuda de Deus, ele não ia conseguir se reconciliar. Talvez a vergonha o tivesse consumindo. Talvez Jacó tivesse colocado a mão na consciência falando: olha só do que eu privei o meu irmão. Ele tem razão de estar vindo com 400 homens para acabar comigo. Só que além do medo e da angústia que tomam conta de Jacó, Jacó reconhece o mal que fez, mas reconhece que sem a ajuda de Deus a reconciliação não é possível. Olha só o que os versículos 9 e 10 contam para a gente. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, tinha apenas meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Versículo 11: livra-me, rogo-te das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. O Jacó, que sabe que fez mal, ele busca a face de Deus, ele busca a presença de Deus e diz: Senhor, me livra das consequências do meu erro, eu estou arrependido, tem misericórdia de mim, ó Deus. Lembra-te das tuas promessas, me ajuda no caminho da reconciliação, porque eu não sei como fazer isso. Irmãos, às vezes a gente olha para a situação na nossa família e acha que não dá conta de se reconciliar, de pedir perdão, de mandar um presentinho para aquela pessoa que a gente machucou e de depois chegar pedindo perdão. Só presentinho e só o pedido de desculpas não resolve.
Buscar a Deus em oração antes. Clamar a Deus que seja mediador entre nós e o nosso irmão é a solução. O presentinho pode ajudar no processo. O carinho pode ajudar no processo. Mas não são a solução definitiva. Jacó busca em Deus a solução definitiva. Ele busca: Deus, me ajuda a resolver esse problema. Me ajuda a consertar essa relação que está fraturada há 20 anos. Uma relação que terminou numa jura de morte. Acontece, irmãos, que quando a gente faz esse tipo de oração pedindo: Deus, me ajuda a me reconciliar, Deus, me ajuda a consertar o mal que eu fiz, Deus ouve as nossas orações. E acontece que tem muita gente pedindo: ai, Deus, me ajuda a me reconciliar com fulano, tomara que a gente vire melhores parentes de novo. Mas tem gente que pede a Deus isso, mas não está disposto a trilhar o caminho da humilhação, o caminho de pedir perdão, de mandar presente. Tem gente que não está disposta a clamar em oração a Deus. Todas as vezes que a gente ora com sinceridade, Deus vem, Deus ajuda a gente a se reconciliar, mas a gente tem que ter a contrapartida, que é assumir as consequências e ter conversas francas. Se no primeiro ato a gente viu a necessidade de confrontarmos o nosso passado, para que a gente se encontre com Deus no caminho da reconciliação, nós precisamos ir na direção do outro, ir na direção de Deus, pedindo para que Deus seja o mediador. Talvez você conheça isso dos filmes de direito, onde existe uma figura chamada mediador, que faz audiências de conciliação. São audiências que não precisam ir a um juiz, mas que podem ser feitas conciliações que podem ser feitas em acordo das duas partes. Jacó pede para que Deus seja essa pessoa e Deus responde. O episódio que eu não li aqui, vocês lembram que eu li o começo do capítulo 32 e pulei para o capítulo 33? É que quando Jacó reconhece que precisa ir na direção de Esaú, Jacó tem um encontro inusitado com Deus. Jacó, depois de reconhecer que precisava fazer as pazes com Esaú, se encontra com Deus no caminho que ele está trilhando em direção ao encontro do seu irmão. Irmãos, às vezes a gente pede: Deus, se revela para mim. Deus, eu queria tanto sentir a sua presença. Deus, eu gostava quando era gostoso o meu momento de adoração com o Senhor, o meu momento devocional pela manhã, eu chorava todo dia. Mas a gente não está disposto a trilhar o caminho da reconciliação e acha que a gente vai desfrutar de momentos bons com Deus. Lembra do que Jesus falou? Antes de você ir adorar a Deus, existe um caminho que você precisa trilhar. Deixa a oferta no altar, vai fazer as pazes com teu irmão, que às vezes é isso que está impedindo a sua comunhão. A gente só se encontra com Deus no caminho da reconciliação. E é muito interessante a metáfora que os versículos 22 a 32, que foram os versículos que eu não li, que é um texto muito conhecido daquele encontro que Jacó tem, que o pessoal fala que ele segura o anjo, amarra o anjo, não deixa o anjo subir. Tem um cântico que fala sobre isso. A parte final desse capítulo 31, na verdade, não é um encontro de Jacó com um anjo. É um encontro de Jacó com um homem, e no final desse encontro que Jacó tem com esse homem, ele disse: eu estive face a face com Deus. Por isso que Jacó chama aquele lugar de Peniel. Peni, via face, El de Deus. Esse encontro de Jacó só com Deus só foi possível quando ele começou a dar os primeiros passos na direção do irmão dele. E é muito interessante que nesse encontro que acontece num vale, vale é uma metáfora muito bonita sobre as dificuldades. Quando eu ando no vale da sombra da morte,
Ezequiel é levado para um vale de ossos secos. Vale na Bíblia é a metáfora de lugares difíceis. E nesse vale que Jacó está atravessando, ele se encontra com Deus. Porém, Jacó não sai desse encontro com Deus do mesmo jeito que ele entrou. Primeiro, que durante aquela briga que durou a noite inteira, durante aquela luta física que Jacó teve com um Deus físico, Jacó saiu com a articulação da sua coxa tocada, de forma que ele não conseguia andar direito, ele andou mancando pelo resto da vida dele. Mas a marca que Jacó recebeu não foi apenas na sua carne e na sua perna. Jacó, que era conhecido como o suplantador, como o enganador, como o trapaceiro, como aquele que segura pelo calcanhar para puxar a pessoa, para derrubar a pessoa, tem o seu nome mudado. E Jacó sai daquele lugar, daquele vale, daquele lugar difícil, não apenas mancando, mas ele sai como Israel. Israel, príncipe de Deus. É isso que significa essa palavra, Israel, príncipe de Deus, porque você lutou como príncipe com Deus e prevaleceu. O seu nome agora vai ser não Jacó, mas Israel. Por que será que esse encontro com Deus foi colocado no meio da história de reconciliação? A parte que Jacó manda o presente para Esaú, e depois tem a reconciliação, e no meio tem um encontro com Deus. Esse encontro é revelador, porque antes do encontro que a gente tem que ter com as pessoas com quem a gente teve problema no passado, antes da gente se encontrar com as pessoas que a gente fez mal ou que nos fizeram mal, é preciso antes a gente passar por um encontro transformador com Deus. Porque não adianta você ligar para a pessoa e fazer as pazes se no seu coração você não está disposto a mudar. E essa disposição a mudar é algo que só Deus, por meio do Espírito Santo, gera em nós. Você que tem rixa com alguém da sua família, você que tem problema com alguém da sua família, não adianta você pedir da boca para fora perdão, não adianta você tentar se reconciliar da boca para fora, porque daqui 2, 3 meses vai acontecer tudo de novo e vai ser pior. Antes de se reconciliar com a pessoa, reconcilie-se com Deus, tem esse encontro que te marca, esse encontro que te deixa manco, mas que depois que você passa por esse encontro, você sai como príncipe de Deus. Você sai como alguém que lutou com Deus e que teve a vida mudada, de uma vez por todas e para sempre. Atitudes mudadas. O encontro com Deus requer atitudes mudadas. O caminho da reconciliação não é apenas reconhecermos que precisamos nos reconciliar, mas é reconhecer que precisamos mudar. E é justamente isso que o nosso homem morto na cruz do Calvário não quer fazer. Brincava com o Natan e com a Flávia essa semana, que o nosso velho homem foi crucificado na cruz com Jesus. Mas o miserável não quis morrer. E às vezes ele tenta ressuscitar. E cabe a nós clamarmos por misericórdia do Espírito Santo todos os dias para que o velho homem continue morto, continue crucificado com Cristo na cruz. Porque agora nós vivemos em novidade de vida. Meus irmãos, o encontro com Deus no caminho da reconciliação precisa nos marcar para sempre, precisa nos mudar. Só depois dessa noite cansativa, de luta, e é muito interessante que o capítulo 32 termina, e no versículo 1 do capítulo 33, você vê que Jacó cansado de lutar, Jacó machucado na sua perna, meio confuso ainda, que agora o nome dele era Israel, ele levanta os olhos e vê que o Esaú que ele tinha medo, está vindo com os 400 homens e está chegando perto dele. Essa é a próxima parte desse segundo ato. O encontro no caminho da reconciliação, o encontro de Jacó com Esaú. A gente vê que Jacó, ele não sabe com que disposição Esaú está vindo para se encontrar com ele, então Jacó separa em grupos a sua família, primeiro as servas e os seus filhos, depois Lia e os filhos dela, e por último, Raquel e José. E aí Jacó, com medo do que poderia acontecer, sem saber, o versículo 3 do capítulo 33 diz que ele mesmo,
Ao contrário de Abraão, que se esquivou de cuidar de Sara e disse que ela era irmã dele. Ao contrário de Isaac, que se esquivou de cuidar de Rebeca e disse que ela era irmã dele. Olha só Jacó, esse homem que lutou com Deus agora passa à frente da família para proteger a família. Ele mesmo passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, Jacó curvou-se até o chão 7 vezes. Sinal de humilhação. Um pedido de desculpas, 7 vezes se curvou diante do seu irmão. Irmãos, a gente precisa tomar providências para que quando a gente se encontrar com aquela pessoa com quem a gente tem uma demanda, um rabicho para resolver, a gente precisa tomar providências sim para que a gente se proteja, para que a gente não saia desse encontro mais machucado do que a gente chegou. A gente precisa preparar o nosso coração, a gente precisa se encontrar com Deus e com o coração disposto, um coração mudado, um coração disposto a mudar, a consertar esse relacionamento, mas a gente precisa também ir com humildade e se preparar para não se machucar. E a humildade quebranta o coração das pessoas, não é verdade? Depois que Jacó faz isso, fortes emoções vêm. Pensa 20 anos de ódio empossado, uma atitude humilde, um homem mudado está diante de Esaú agora. E aí o versículo 4 diz que Esaú, quando viu aquela atitude do seu irmão, Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou o pescoço de Jacó e eles choraram. É uma cena muito estranha para nós ocidentais, porque a gente cresce ouvindo muitas coisas de uma cultura que reforça um estereótipo da figura masculina. Homem não chora, esse negócio de ficar abraçando o homem, beijando o homem, agarrando o pescoço de homem. Aqueles dois irmãos com emoções empossadas, há 20 anos se reencontram. Esaú não espera Jacó chegar ao encontro dele, ele sai correndo, se agarra ao pescoço do irmão, beija o irmão, e os dois homens choram. Às vezes a gente precisa quebrar as nossas barreiras, quebrar os nossos estigmas. Às vezes a gente precisa se mostrar vulnerável na frente do outro e chorar assim. E agarrar o nosso irmão com quem nós tivemos problemas e dizer: me perdoa. Me perdoa. O amor que eu tenho por você em Cristo é muito maior do que as demandas que nós tivemos no passado. O amor que nos une hoje é muito maior do que os problemas que nos separaram. Imagine essa cena que aconteceu com Esaú e Jacó acontecendo com você e com a pessoa com quem você tem demanda. Você fala: pastor, tem tanto rancor dentro de mim que eu não consigo nem imaginar essa cena. Pede para o Senhor ajuda. Pede para o Senhor que você passe pelo vale de Jaboque para que você saia mudado, saia marcado, saia como um homem novo, saia como uma mulher nova. Uma pessoa cheia de Deus, que vai ser agente de reconciliação. Depois desse encontro cheio de emoções muito fortes, a gente vê Jacó reconhecendo Deus na vida de Esaú. É muito interessante que nos versículos 22 a 32 do capítulo 32 de Gênesis, a gente vê que Jacó briga com Deus e no final ele chama aquele lugar de Peniel, porque ele disse: eu vi Deus face a face e a minha vida foi transformada. Jacó viu Deus face a face. Agora, no capítulo 33, no versículo 10, quando Jacó insiste para que Esaú receba os presentes que ele deixou, Jacó olha para seu irmão e diz: se te agradaste de mim, aceita esse presente da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Irmãos, não tinha passado muito tempo que Jacó tinha visto a face de Deus no vale de Jaboque. Agora ele consegue ver a face de Deus na face do irmão dele.
Pastor, é difícil perdoar aquela pessoa, ela me machucou de uma forma tão profunda. Pastor, eu demorei de sair do fundo do poço depois que fulano me passou a perna. Se você começar a enxergar a face de Deus na face dessa pessoa, será que você consegue perdoá-la? Esse é o grande desafio, meus irmãos. Olhar que em Cristo somos irmãos. Perceber a face de Deus na face do meu irmão. Se você vem para a adoração, contempla a face de Deus, não é difícil. Não é difícil fazer o caminho da reconciliação. Porque você vai passar a ver a face de Deus na face do seu irmão. E é interessante que depois desse encontro, depois desse reconhecimento facial que Jacó passa, o relacionamento é restaurado. O versículo 12, que foi o último versículo que nós lemos, diz que Esaú, aquele que estava cheio de ódio no passado e desejo de vingança, ele vira para Jacó e fala: vamos seguir em frente, eu te acompanho. Vamos caminhar juntos. A gente só pode seguir em frente depois que a gente se confronta com o passado e se encontra com Deus no caminho da reconciliação. Irmãos, existem duas coisas que a gente precisa diferenciar. A gente já está caminhando para o final. A primeira delas é o que é o perdão. Perdoar vem do latim perdonare, que a partícula per significa total, completo, e a partícula donare significa dar, entregar, doar totalmente. Perdoar é entregar-se totalmente ao outro. Como é que a gente pode reconciliar relações fraturadas? Primeiro, trilhando o caminho do perdão. Dar, entregar totalmente para o outro, perdão. Foi o que Jesus fez por nós. Mas existe algo mais profundo. Perdão e reconciliação, embora sejam coisas muito parecidas, são diferentes. Como é que eu posso reconciliar relações fraturadas? Trilhando o caminho de dar por completo ao outro o perdão. Mas se reconciliar vem do latim reconcilium. Concílio é conselho, é um grupo de pessoas, né, um reunido, uma assembleia, uma reunião de conselheiros. Reconciliar é chamar, conclamar para junto esse conselho. Reconciliar é unir novamente, é chamar para junto novamente, é reunir novamente aqueles que estavam dispersos por conta de uma dissensão, por conta de um desentendimento. Agora existe concílio, agora existe conciliação, agora existe reconciliação. Aquilo que estava quebrado agora é reconciliado. Quando a gente sofre um corte, e eu estava contando para o pessoal que eu cortei meu dedo anteontem, mexendo na cozinha, a cicatrização nada mais é que a reconciliação da carne. A carne fecha aquele corte que a gente fez. A calcificação dos ossos, quando alguém quebra uma perna, um braço, é um processo também de reconciliação. Reconciliação do osso. Ele reconhece que eles deveriam ser um só, e o próprio organismo naturalmente vai calcificando e reconciliando aquilo que estava fraturado, quebrado. Lembra do raio-x que eu te mostrei no começo da pregação? Nas relações fraturadas, nos relacionamentos familiares quebrados, nos relacionamentos eclesiásticos que estão fraturados, Jesus Cristo é a reconciliação. Jesus Cristo é a reconciliação. Em Romanos capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo, escrevendo para aquela igreja, ele diz: se quando nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida.
O ministério da reconciliação de Jesus, nos unindo novamente a Deus, porque a relação entre nós e Deus estava fraturada por conta do pecado dos nossos primeiros pais. Jesus executou no mundo essa obra maravilhosa de nos reconciliar, de nos religar a Deus. Se Jesus fez isso quando nós éramos inimigos de Deus, agora somos reconciliados, salvos por sua vida. E precisamos viver o ministério da reconciliação uns com os outros. Irmão, minha irmã, existe hoje alguma relação fraturada na sua vida? Existe alguma relação fraturada na sua família, na sua história? Alguma coisa do passado que você precisa confrontar? Existe algum relacionamento seu que necessita desse processo de reconciliação? E nem sempre o processo de reconciliação é instantâneo. Durou 20 anos para Esaú e Jacó poderem ter o reencontro deles. Um osso quebrado, um osso fraturado, não consegue se reconciliar da noite para o dia. É um processo, um longo processo com tala, com gesso, para poder o osso se reconciliar. Mas você precisa passar por esse processo longo e doloroso de reconciliação com alguém. Olhe para Jesus, que conseguiu nos reconciliar com Deus por meio do seu sacrifício. E hoje, por meio de Cristo, nós podemos ver a face de Deus na face do nosso irmão e trilhar o caminho da reconciliação. A minha oração é que Deus te abençoe, que você possa trilhar esse caminho em fé, em esperança, em amor, em humildade, em busca do Senhor, para que Ele possa trazer cura e reconciliação para tudo aquilo que está fraturado e quebrado na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.